Se você dorme pelo menos 2 horas em sono profundo, você acorda novo. Novo, zerado, assim. Se você dorme e não pega o sono profundo, você pode dormir 9, 10 horas que acorda cansado. É aquela pessoa que dorme meia-noite, acorda 11 da manhã e destruído. Por quê? Porque não alcançou o sono profundo. Então, quando você pega um paciente com um transtorno psiquiátrico, não tem, cara. Ele precisa regular o sono dele, ou a gente precisa tentar regular o sono dele, se necessário, junto com o psiquiatra, né? Se você pega uma pessoa da comunidade de alta performance, por exemplo, via de regra eles dormem muito bem. Dormir bem é algo meio relativo, né? No sentido de horas. É relativo no sentido de horas. Pelo que a gente vê, um adulto precisa, pelo menos, para não ter nenhum tipo de déficit, 7 horas de sono. 7 horas de sono. Só que não basta ter as 7 horas, você tem que passar pelos ciclos do sono. Você tem 5 ciclos de sono e 4 estágios. Alguns autores botam 3, outros botam 4. Então, quando você está acordado, você induz o sono. Você começa a entrar num sono ali, você entra num sono mais superficial. E cerca de mais ou menos 20 minutos, 30 depois você entra no primeiro estágio de sono. Depois de 1 hora e 20, você entra no sono profundo. Que é aquele sono que a pessoa tá apagadaça. Mexer pra acordar, a pessoa tá desligada. Isso é mais perto que a gente tem do coma. O sono profundo é o mais perto. Não. O REM é o sono mais em cima. Aí você vai no sono profundo. A ideia é que você fique pelo menos 1 hora. O ideal, 2 horas no sono profundo. E o que vai modular esse sono profundo? Se você faz atividade física, se você come bem, se você se expõe à luz natural. Pega uma pessoa e tira a luz natural dela. O Matthew Walker faz muito isso. Tira a exposição da luz natural ao sol da pessoa, o sono profundo dela cagou. Caralho. Já vai zoar todo o sono profundo. Pega uma pessoa e bota a fazer aeróbico. Parece que exercício aeróbico é um pouquinho ainda melhor que musculação para induzir sono profundo. E cara, você precisa do sono profundo, porque é ali que acontece o seu reparo do corpo de uma maneira geral. Se você dorme pelo menos 2 horas em sono profundo, você acorda novo. Novo, zerado, assim. Se você dorme e não pega o sono profundo, você pode dormir 9, 10 horas que acorda cansado. É aquela pessoa que dorme meia-noite, acorda 11 da manhã e destruído. Por quê? Porque não alcançou o sono profundo. Ficou só no superficial. Então, um ciclo de sono normal é o quê? Entrou no sono, primeiro estágio depois de 20, 30 minutinhos. Sono profundo, 1 hora e 20 depois você entra no sono profundo. Aí você começa a subir. Volta para os estágios superficiais e chega no quase acordado, que é o sono REM. Sono REM, ele é mais ou menos como se você estivesse acordado, cara. É onde você sonha. É onde aumenta a sua noradrenalina, é onde você mexe um pouco e às vezes você até acorda. É normal às vezes acordar durante a noite, pelo menos umas 2, 3 vezes, mas é aquela acordada que você abre o olho assim, dá uma olhadinha e volta. É quase como você nem lembra às vezes que acordou. Aí depois você desce de novo, às vezes você nem vai mais até o profundo, e às vezes entra no profundo só no primeiro ciclo de sono. Sobe de novo pro REM, desce de novo, sobe de novo pro REM. E aí quando você tá no último ciclo do REM, você acorda. Aí você desperta de manhã. Caralho. Por isso que você sempre acorda depois de um sonho. Você tava no REM antes. Mano. Você tá sonhando assim, aí despertou. O ideal, cara, é que você acorde no final desse último ciclo. Porque se você acordar cansado, moído, exausto, do ponto de vista cerebral, não físico. Treinou, correu uma maratona, vai acordar cansado. Mas do ponto de vista cerebral, acorda fadigado, você não tá passando pelos sonos e corre o risco de você estar acordando no meio do sono profundo. Você não vai acordar no meio do sono profundo sozinho. Mas às vezes você tá apagadaço de manhã assim na cama e toca o despertador, você... Jesus! Tem que levantar. Às vezes você acordou no meio do sono profundo. Por quê? Porque o seu ciclo tá todo zoado. Se você tem um ciclo de sono bonitinho que passa por todas as fases, 7 horas você acorda naturalmente. Se você não tem nenhum tipo de transtorno, você acorda naturalmente e descansado. 7 horas de sono. Acontece comigo. Eu durmo 10h30, 11 horas. 6, 6h30 eu acordo sem despertador. Eu comprei uma luz na Amazon que ela acende sozinha de manhã, então eu acordo com a luz, o que é menos agitante, não acordo com barulho de despertador, no susto. E acordo descansado, não precisa nem tomar café, assim. É tipo um alarme de luz,
de som. Exato. E se você for pensar, cara, por que meia-noite se chama meia-noite? Porque é pra ser meia-noite. É pra ser o meio da noite. O Matt Walker fala disso no livro. Interessante. Os caçadores, Douglas dá risada. Os caçador-coletores lá, imagina, cara, eles entravam pra caverna 7 da noite, a hora que escurecia, meia-noite é o meio da noite. Aí acorda 6 da manhã, a hora que amanhece. Eles acordavam um pouquinho antes pra aproveitar que era um pouquinho mais frio de manhã pra sair caçar e tal, quando era muito calor. E uma coisa legal, cara, a gente tem uma fase do sono chamada REM. Que é Rapid Eye Movements, que é o movimento rápido dos olhos. Você consegue ver quando a pessoa tá dormindo. Sim, dá pra ver, o olhinho fica todo... Os outros mamíferos fazem isso também, né? Gatos e cachorros e tal. E parece que o nosso... Ninguém sabe direito por que o REM existe. A gente sabe que tem que ter o REM. E ali a gente sonha e tem uma importância, os sonhos é debatido e tal. Ninguém sabe também direito por que existe o sonho. Mas parece que o REM é muito importante, cara. E de novo, ninguém sabe exatamente por quê, mas a gente sabe que é importante. E a gente sabe que é importante porque quando você priva uma pessoa muito tempo de sono, assim que ela dorme, o cérebro pula os 3 primeiros estágios e vai direto pro REM. Ele pula, ele ignora a indução, cara, e já vai pro REM. Meu professor de neuro, ele me ensinou um negócio, né? E aí eu vou ensinar pra tu, eu vou mostrar pra tu e depois você corrige. Deixa eu ver o que é em cima e o que é embaixo. Aqui é em cima, aqui é embaixo. Tá bom, já me localizei. Bom, o sono REM, Rapid Eye Movement, o francês ele tem uma definição mais legal, ele chama de sono paradoxal. Olha que Por que sono isso. paradoxal? Porque em vez de você aprofundar aquilo que é o seu nível de consciência, na verdade, você aumenta, a função cerebral sobe. Por isso que o francês chama durante o REM, né? E é a hora que a gente tem, por exemplo, fixação de memória, né? Tem uma coisa legal que, por exemplo, o sono que faz mal a gente perder e o que a gente perde com o envelhecimento é o sono delta. Que é? É o sono intermediário. É o antes do REM? É antes do REM. É o sono profundo. A gente vai perdendo ele, e o que a gente vai perdendo com o envelhecimento. E por isso que a gente começa a envelhecer cada vez mais rápido. Por isso que a gente aumenta o que é, por exemplo, a nossa produção endógena de glicose. Todo velhinho que dorme pouco, ele começa a desenvolver diabetes ou pelo menos resistência à insulina, né? Por conta disso, né? Mas o que é interessante? Eu lembro que meu professor me explicando isso, ele desenhou o que é o cérebro e ele falou, Paulo, vamos pensar o cérebro como se ele fosse um edifício. A parte mais baixa, dá um verde, por favor. Olha só, fica louco. A parte mais baixa, onde acontece tudo aquilo que você passou no dia, tá? Ele está aqui numa região que a gente chama de hipocampo. E o hipocampo, ele guarda tudo que você viu no dia. Cheiro, cor, luz, ligação da sua mulher, textura, tudo. A gente consegue guardar mais ou menos 20 trilhões de bilhões de bytes por dia. E aí a gente tem o córtex, que é a área que a gente pensa. E o córtex, a gente tem várias áreas diferentes que estão relacionadas com coisas, por exemplo, matemática, memórias emocionais, sei lá, calendário, tá? E aí, durante o REM, o que você tem? Você tem o desprendimento dessas memórias e a caminhada delas para seus devidos lugares. Por que às vezes trabalha mais? Porque algumas memórias elas são diferentes. Exato, e elas são compartilhadas, né? Então, por exemplo, você combinou de viajar com a sua esposa, então tá aqui emoção, mas também entra na parte calendário, né? Para você guardar, né? E aí você tem ainda uma coisa que é uma das coisas que eu aprendi com o Wesley, né? Que é a informação básica da memória, o engrama, né? E o que é o engrama? Na formação dele, você tem o que a gente chama de processos sujos, né? Ou seja, nessa memória tem muita coisa aqui, né? Como é que foi a combinação de eu viajar com a Roberta, que a gente ia viajar? Que não importa tanto, sujeito. Existia o contexto, né? A gente estava no restaurante, fazendo pedido, alguém estava ligando, chamando no WhatsApp, esperando, sei lá, o táxi, enfim. Tinha que limpar tudo isso, inclusive, para conseguir ter isso. Então, imagina se a gente fosse fazer um desenho pictórico, né? O seu subconsciente, né? Como se fosse o fundo de um lago, né? Você tem lá o fundo de um lago. E nesse fundo do lago, a gente tem as bexiguinhas do reservatório de dopamina. Todas uma do lado das outras.
Em algum momento, a gente tem a superfície do lago. Então, o sono REM é você cortar elas. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. O que às vezes dá confusão? Dá confusão que muitas vezes, para a gente fazer essa lembrança do processo sujo, o teu cérebro cria uma história, um contexto. Esse contexto é o sonho. É o pesadelo. Porque ele precisa misturar o que você... Aliás, ele precisa criar um contexto para aquela memória ela ter uma relevância. Lembra? Uma das primeiras coisas que eu falei para você em relação ao livro do Steven Pinker, né? Sei. Como que a mente funciona? Ela precisa ter gavetas específicas para as coisas. Ela tem a capacidade de categorizar essas informações. Então, isso daqui é uma jujuba. Né? Foi o exemplo que eu dei. Sim. É um doce, é um snack, ele é Sim. doce, ele tem sabor de fruta. Né? Então ele está junto, por exemplo, com o bolo de chocolate, mas o bolo de chocolate está na gaveta do chocolate, ele está na gaveta das frutas. A gente tem a mesma coisa aqui. Você quer adicionar ou corrigir algo, Não, por tá favor. certo. E tem uma outra coisa, algumas bexiguinhas e a maioria delas vão furar e não vão corticalizar. O que é corticalizar? Se tornar uma memória se tornar uma fixa. memória de longo prazo. Tá. Mas eu Mas achei a inter- maioria das coisas que você aprende, você esquece. Por quê? Porque é importante esquecer. É importante? Imagina se lembrar de tudo, é muito caro, né, cara?